Capítulo 5. O crime. Ele encontrou dificuldades para pegar no sono de novo. Por um lado, sentia falta do movimento do trem. Se lá fora era de fato uma estação, estava curiosamente silenciosa. Por contraste, os barulhos dentro do trem pareciam de um volume incomum. Podia escutar o movimento de Ratchet na cabine ao lado. Um clique quando ele baixou a pia. O som da torneira correndo, a água salpicando. E então outro clique, quando a pia foi novamente fechada. Soaram passos no corredor. Era o andar arrastado de alguém usando chinelos. Hercule Poirot ficou acordado olhando para o teto. Por que a estação lá fora estava tão quieta? Sua garganta estava seca. Esquecera-se de pedir sua habitual garrafa de água mineral. Consultou o relógio de novo, pouco depois da 1h15. Chamaria o condutor para pedir um pouco de água mineral. O dedo foi até a campainha, mas parou quando ouviu, em pleno silêncio, um tilintar. O homem não poderia atender a todas as sinetas ao mesmo tempo. Trim, 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 soou uma e outra vez. Onde andava o homem? Alguém estava ficando impaciente. Trim! Quem quer que fosse, estava com o dedo grudado no botão da campainha. De repente, apressados, os passos ecoaram no corredor. O atendente viera. Bateu em uma porta não muito distante da de Poirot. Ouviu vozes. A do condutor, com deferência, desculpando-se, e uma de mulher, insistente e volúvel. A senhora Hubbard? Poirot sorriu consigo. A discussão, caso aquilo se classificasse como uma, prosseguiu por algum tempo. As proporções consistiam em 90% por parte da senhora Hubbard contra os apaziguadores 10% do condutor. Por fim, a questão pareceu ter sido resolvida. Poirot ouviu com clareza. Bonne nuit, madame. E uma porta fechando-se. Pressionou o dedo na campainha. O condutor respondeu prontamente. Estava suado e parecia preocupado. De l'eau minérale, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Talvez um brilho no olhar de Poirot o tenha levado a desabafar. La dame américaine. Pois não? Secou o suor da testa. O senhor não imagina o que passei com ela. Insiste, mas insiste, que tem um homem na cabine dela. O senhor pense, monsieur, em um espaço deste tamanho. Ele fez um gesto com a mão. Onde se esconderia? Argumento com ela. Assinalo que é impossível. Ela insiste. Acordou e havia um homem lá. E como? Pergunto. Ele teria saído e deixado a porta trancada atrás de si. Mas ela não quer saber de bom senso. Como se já não tivéssemos o suficiente com que nos preocupar. Esta neve... Neve? Mas sim, monsieur. Não percebeu? O trem parou. Paramos com um banco de neve. Só Deus sabe quanto tempo vamos ficar empacados aqui. Lembro-me de uma vez ficarmos presos na neve por 7 dias. Onde estamos? Entre Vincennes e Brod. Lá, praguejou Poirot contrariado. O homem se retirou e retornou com a água. Bonsoir, monsieur. Poirot bebeu o conteúdo do copo e ajeitou-se para dormir. Estava quase adormecendo quando algo o despertou novamente. Dessa vez, era como se algo pesado houvesse caído contra a porta, como um estrondo. Saltou da cama, abriu a porta e olhou para fora. Nada. Mas à sua direita, um pouco adiante no corredor, uma mulher enrolada em um kimono escarlate afastava-se. Na outra ponta, sentada em seu banquinho, o condutor anotava números em folhas grandes de papel. Tudo era de um silêncio mortal. Decididamente estou num estado de nervos, disse Poirot e retirou-se para a cama. Então, dormiu até de manhã. Quando acordou, o trem permanecia parado.
Levantou a persiana e espiou para fora. Pesados bancos de neve cercavam o trem. Consultou o relógio e viu que passava das 9 horas. Às 15 para as 10, arrumado, asseado e afetado como nunca, percorreu o trajeto até o vagão-restaurante, onde um coro de aflições estava reunido. Quaisquer barreiras que um dia existiram entre os passageiros havia agora caído por terra. Todos estavam unidos em um infortúnio comum. A senhora Hubbard era mais ruidosa em suas lamentações. Minha filha disse que seria a coisa mais simples do mundo. Era só ficar sentada no trem até chegar a Paro. Mas agora podemos ficar aqui por dias e dias, pranteava. E meu navio parte depois de amanhã. Como vou pegá-lo agora? Ai de mim, não posso sequer mandar um telegrama cancelando minha passagem. Estou furiosa demais para falar a respeito. O italiano disse que ele mesmo também tinha negócios urgentes em Milão. O americano grandalhão acrescentou que era uma pena, madame, e, para tranquilizá-la, manifestou a esperança de que o trem pudesse compensar o tempo. Minha irmã, os filhos dela, me esperam, disse a senhora sueca, chorando. Não os aviso, que vão pensar? Vão dizer que alguma coisa ruim aconteceu comigo. Por quanto tempo vamos ficar presos aqui? Exigiu Mary de Benham. Alguém sabe? A voz dela soava impaciente, mas Poirot percebeu que não havia sinais daquela ansiedade quase febril que demonstrara durante o atraso do Expresso Tauro. A senhora Hubbard interrompeu de novo. Ninguém sabe de nada neste trem e ninguém está tentando resolver nada. É uma penca de estrangeiros inúteis. Ora, se fosse no meu país, haveria alguém ao menos tentando fazer alguma coisa. Arbuthnot virou-se para Poirot e falou em cuidadoso francês britânico. Vous êtes un directeur de la ligne. Je crois, monsieur, vous pouvez nous dire. Creio que o senhor seja um dos diretores da companhia. Pode nos dizer? Sorrindo, Poirot o corrigiu. Não, disse em inglês. Não sou eu. Está me confundindo com o meu amigo, Monsieur Buck. Oh, Monsieur Buck. De modo algum. É muito natural. Estou agora na cabine que antes era dele. Monsieur Buck não estava presente no restaurante. Poirot examinou ao redor para reparar em quem mais estava ausente. A princesa Dragomirov não estava ali, assim como o casal húngaro, também Bratschet, seu criado, e a dama de companhia alemã. A sueca limpou as lágrimas. Sou uma tonta, disse, chorando como um bebê. Tudo se ajeitará, o que quer que aconteça. Aquele espírito cristão, entretanto, estava longe de ser compartilhado. Está muito bem, disse McQueen inquieto. Pode ser que fiquemos aqui por dias. Que país é este mesmo? Perguntou a senhora Hubbard, de maneira lacrimosa. Ao lhe informarem que era Iugoslávia, comentou. Oh, uma dessas coisas Balcãs. Estávamos esperando o quê? A senhorita é a única com paciência, mademoiselle, disse Poirot para a senhorita de Benham. Ela deu levemente de ombros. O que se pode fazer? É uma filósofa, mademoiselle. Isso implica uma atitude desapegada. Acho que minha atitude é mais egoísta. Aprendi a me poupar de emoções inúteis. Ela nem sequer olhava para ele. Sua mirada passava além de sua figura, para fora da janela, onde a neve se acumulava em pesados montes. Tem um caráter muito forte, mademoiselle, disse Poirot com gentileza. É, acredito, a personalidade mais forte entre todos nós. Oh, não mesmo. Conheço uma muito mais forte do que a minha. E quem é essa pessoa? Pareceu de repente voltar a si, percebendo que falava com um estranho,
além de tudo, estrangeiro, com o qual, até aquela manhã, trocara apenas meia dúzia de frases. Riu um riso educado, mas distante. Bem, aquela velha, por exemplo, provavelmente reparou nela. Uma mulher muito feia, mas bastante fascinante. Precisa apenas levantar o midinho e pedir por algo com voz polida, e o trem inteiro corre para atender. Também correm para o meu amigo, Monsieur Buck, disse Poirot, mas isso é porque ele é diretor da linha, não porque tem uma personalidade dominadora. Mary de Benham sorriu. Amanhã passou. Várias pessoas, entre elas Poirot, permaneceram no restaurante. A vida comunitária era percebida, naquele momento, como uma ajuda para passar melhor o tempo. Ouviu muito mais histórias sobre a filha da Sra. Hubbard e sobre os hábitos de uma vida inteira do Sr. Hubbard, já falecido, desde que acordava de manhã e começava o de jejum comendo cereal até seu repouso noturno, usando as meias de dormir que a própria Sra. Hubbard tinha o hábito de tricotar para ele. Foi então, enquanto ouvia os relatos confusos dos objetivos missionários da Sra. Swick, que um dos comandantes da Wagon Leeds entrou no vagão e parou ao seu lado. Pardon, monsieur. Pois não? Venho em nome de Monsieur Buck, que ficaria grato se o senhor pudesse ir ter com ele por alguns minutos. Poirot levantou-se, balbuciou desculpas à Sra. Swick e acompanhou o homem para fora do restaurante. Não era o seu próprio condutor, mas era um homem grande e de pele clara. Seguiu o guia pelo corredor de seu próprio carro e continuou pelo corredor do próximo. O homem bateu em uma porta. Então parou de lado para dar passagem a Poirot. A cabine não era de Monsieur Buck. Era de segunda classe escolhida, presumiu, pelo tamanho um pouco maior. Era certo que dava a impressão de estar cheia. O próprio Monsieur Buck estava sentado na poltrona pequena do canto. No canto da janela, de frente para ele, estava um homem pequeno e escuro contemplando a neve, de pé, de modo a impedir que Poirot avançasse um passo a mais que fosse. Estava um homem zarrão, de uniforme azul, o chef de train, e seu próprio condutor da Wagon Leeds. Ah, meu bom amigo, clamou Monsieur Buck. Entre, precisamos do senhor. O homenzinho na janela deslizou no assento. Poirot espremeu-se, passando pelos outros dois, e sentou-se de frente para o amigo. A expressão no rosto de Monsieur Buck o levou, como ele próprio teria dito, a refletir furiosamente. Era evidente que ocorrera algo fora do comum. O que aconteceu? Perguntou. Hercule Poirot. É uma boa pergunta. Primeiro esta neve, esta interrupção, e agora... Fez uma pausa e uma espécie de suspiro estrangulado foi emitido pelo condutor da Wagon Leeds. E agora o quê? E agora um passageiro foi descoberto morto em seu leito, apunhalado. Monsieur Buck falou aquilo com uma espécie de calmo desespero. Um passageiro, um americano, um homem chamado... Consultou algumas anotações que tinha diante de si. Ratshed. É certo isso? Ratshed? O homem da Wagon Leeds engoliu em seco. Poirot olhou para ele. Estava branco como giz. É melhor deixar o homem sentar, falou. É capaz de desmaiar. O chefe de train deu lugar e o funcionário da Wagon Leeds afundou-se no canto, enterrando o rosto nas mãos. Brrr, exclamou Poirot. Monsieur Isso Buck. é grave. Certamente é grave. Para começar, um assassinato. Isso por si só já é uma calamidade de primeira. Mas não apenas isso. As circunstâncias são incomuns. Estamos em meio a uma parada forçada. Pode ser que fiquemos presos por horas, e não só horas, dias. Outra circunstância. Ao passarmos
pela maior parte dos países, temos a polícia daquele país a bordo. Mas não na Iugoslávia, compreende? É uma situação de grande dificuldade, disse Poirot. O pior ainda está por vir. Dr. Constantine, esqueci de apresentá-los. Dr. Constantine, Monsieur Poirot. O homenzinho negro inclinou-se. Poirot retribuiu o cumprimento. O Dr. Constantine é da opinião de que a morte ocorreu por volta da 1 da manhã. É difícil afirmar com exatidão essas coisas, disse o doutor, mas acho que posso definitivamente dizer que a morte ocorreu entre meia-noite e 2 da manhã, quando este Sr. Ratchet foi visto pela última vez, perguntou Poirot. Sabemos que estava vivo até em torno das 20 para 1, quando falou com o condutor, disse Monsieur Buck. Isso é correto, disse Poirot. Eu mesmo escutei o que se passava. Essa é a última informação de que se tem notícia? Sim. Poirot voltou-se para o doutor, que continuou. A janela da cabine do Sr. Ratchet foi encontrada escancarada, levando-nos a supor que o assassino escapou por ali. Porém, em minha opinião, a janela aberta é um engodo. Qualquer um que fugisse por ali teria deixado rastros nítidos na neve. Não havia nada. O crime foi descoberto quando? Perguntou Poirot. Michel, o condutor da vagonete, se recompôs. O rosto ainda parecia pálido e aterrorizado. Conte a este cavaleiro exatamente o que aconteceu, ordenou Monsieur Buck. O homem falou um tanto aos solavancos. O criado deste Sr. Ratchet, ele bateu várias vezes à porta esta manhã. Não houve resposta. Então, meia hora atrás, veio o atendente do vagão-restaurante. Queria saber se Monsieur ia tomar seu déjeuner. Já eram 11 da manhã. Compreendam. Abro a porta para ele com minha chave. Mas há também a corrente, que está trancada. Não houve resposta. E estava tudo muito silencioso ali e frio mesmo. Com a janela aberta e a neve soprando para dentro, pensei que o cavaleiro, talvez, tivesse tido um ataque. Fui buscar o chefe de train, arrebentamos a corrente e entramos. E ele estava... Ah, c'était terrible! Enterrou o rosto nas mãos mais uma vez. A porta estava trancada e fechada com a corrente por dentro. Falou Poirot pensativo. Não foi um suicídio? O doutor grego deu uma gargalhada sardônica. E o homem que comete suicídio vai se apunhalar em 10, 12, 15 lugares diferentes? Perguntou. Os olhos de Poirot arregalaram. Isso é de uma ferocidade tremenda, disse. Foi uma mulher, disse o chefe de trem, pronunciando-se pela primeira vez. Posso garantir que era mulher. Só uma mulher esfaquearia alguém desse jeito. Dr. Constantine franziu o rosto, pensativo. Deve ter sido uma mulher muito forte, disse. Não desejo falar em termos técnicos, porque isso serve apenas para confundir. Mas posso lhes assegurar que 1 ou 2 dos golpes foram desferidos com tal força a ponto de atravessar cinturões espessos de músculo e osso. Não foi, evidentemente, um crime premeditado, disse Poirot. Foi tudo, menos premeditado, completou o Dr. Constantine. Os golpes parecem ter sido aplicados a esmo, sem pensar. Alguns pegaram de raspão, mal causando qualquer dano. É como se alguém tivesse fechado os olhos e atacado às cegas, sem parar, em um frenesi. C'est une femme, afirmou de novo o chefe de train. As mulheres são assim. Quando enraivecidas, têm uma força imensa. Balançou o queixo com tal segurança que todos suspeitaram de que ele falava por experiência própria.
Tenho, talvez, algo a contribuir com seu acervo de informações, disse Poirot. Monsieur Ratchet falou comigo ontem. Ele contou, até onde pude compreender, que sua vida estava em perigo. Queima de arquivo. Essa é a expressão americana, não é? Disse Monsieur Buck. Então não é mulher. É um gangster ou matador. O chefe de train aparentou desconsolo por sua teoria não ter dado em nada. Se for isso, declarou Poirot, parece ter sido executado de maneira muito amadora. Seu tom expressou uma desaprovação profissional. Há um americano grandalhão no trem, sugeriu Monsieur Buck, dando continuidade à ideia. Um homem de aparência comum, com roupas horríveis, masca chicletes, o que acredito não se faz nos melhores círculos. Sabem de quem estou falando? O condutor da Wagonlit, a quem ele apelou, assentiu. Oui, monsieur, do número 16, mas não pode ter sido ele. Eu o teria visto entrando ou saindo da cabine. Pode ser que não, mas vamos falar sobre isso a seguir. A questão é, o que fazer? Buck olhou para Poirot. Poirot devolveu o olhar. Vamos lá, meu amigo, incitou Monsieur Buck. Compreende o que estou prestes a lhe pedir. Sei de seus poderes. Tome as rédeas desta investigação. Não recuse. Veja, para nós isso é sério. Falo pela Companhia Internationale des Wagonlits. Quando, enfim, a polícia iugoslava chegar, será tão mais simples se pudermos apresentar-lhes uma solução. Caso contrário, atrasos, aborrecimentos, mais 1 milhão de inconveniências. Talvez, quem sabe, aborrecimentos sérios para pessoas inocentes. Em lugar disso, você resolve o mistério. Diremos, ocorreu um assassinato. Este é o criminoso. Eu suponho que eu não resolva. Ah, mon cher. A voz de Monsieur Buck tomou ares de aliciamento. Sei de sua reputação. Conheço um pouco de seus métodos. Este é um caso ideal. Pesquisar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir se são de boa fé. Tudo isso leva tempo e é uma inconveniência sem fim. Porém, já não escutei dizer que, muitas vezes, para resolver um caso, um homem só precisa se recostar na poltrona e refletir? Faça isso. Interrogue os passageiros do trem. Veja o corpo, examine as pistas que existem e então, bem, acredito no seu talento. Estou seguro de que não é uma gabarolice à toa. Recoste-se e pense, use, como tantas vezes já o escutei dizer, as pequenas células cinzentas do seu cérebro, e então saberá. Debruçou-se para frente, olhando com afeto para o amigo. Sua fé me comove, meu amigo, declarou Poirot emotivo. Como diz, não pode ser um caso difícil. Eu mesmo, ontem à noite... Mas não falemos disso agora. Na verdade, este problema me intriga. Estava refletindo, não faz nem meia hora, que muitas horas de tédio nos aguardam enquanto estamos presos aqui. E agora, um enigma cai pronto na minha mão. Aceita, então? Perguntou Monsieur Buck, em tom ansioso. C'est entendu. Está colocando o caso em minhas mãos. Bom, estamos todos a seu dispor. Para começar, gostaria de uma planta baixa do comboio Istambul-Calais, com anotações dos nomes das pessoas que estavam ocupando as diferentes cabines. E também gostaria de ver os passaportes e bilhetes de passagem de cada um. Mitchell vai lhe conseguir isso. O condutor deixou a cabine. Que outros passageiros estão no trem? Perguntou Poirot. Neste carro, Dr. Constantini e eu somos os únicos viajantes. No carro de Bucareste está um senhor idoso com uma perna aleijada. É bem conhecido do condutor. Além destes, temos os vagões comuns.
Mas esses não nos interessam, já que foram trancados depois de o jantar ser servido ontem à noite. Além do Istanbul Calais, temos apenas o vagão-restaurante. Então me parece, Poirot foi dizendo devagar, que devemos procurar por nosso assassino no carro Istanbul Calais. Virou-se para o doutor. É isso que o senhor estava sugerindo? Acho. O grego assentiu. Doctor, Passava meia Constantine. hora da meia-noite quando nos deparamos com um banco de neve. Ninguém pode ter deixado o trem depois disso. Monsieur Hubuc disse com ar solene. O assassino está entre nós, no trem, agora.